Você já deve ter ouvido falar do Titanic, certo? Caso você não saiba, Titanic ou Titanic foi por um momento o maior navio do mundo. Acontece que em sua viagem de inauguração, no ano de 1912, ele se chocou contra um iceberg e afundou, matando 1.517 pessoas das 2.240 que estavam a bordo, sendo classificado como a maior tragédia marítima não relacionada à guerra que já aconteceu. Esse foi um resumo rápido da história do Titanic, uma história que ficou tão famosa que deu origem a diversos tipos de materiais. Por exemplo, o filme do Titanic, que é a produção mais famosa relacionada a esse assunto. Também tem livros, documentários e diversos outros materiais sobre a história desse navio. Mas agora, você sabia que esse navio tinha dois irmãos gêmeos não tão famosos assim? Os três navios foram praticamente construídos ao mesmo tempo, idealizados pela conhecida White Star Line, e mesmo sendo inaugurados em épocas diferentes, todos eles compartilham histórias interessantes, sinistras e macabras. Presta atenção, o irmão mais novo dos três era conhecido como Britannic ou Britannic, e foi construído com o mesmo propósito de seus irmãos, mas quando começou a Primeira Guerra Mundial, ele foi requisitado pelas Forças Armadas Inglesas, e então se transformou num navio hospital. Algo que parecia o Titanic vestido de enfermeira. Ele foi inaugurado em 1915 e sua tripulação era formada por soldados, médicos, enfermeiras e civis. Britannic desempenhou um bom papel na guerra, chegando a levar mais de 3.000 feridos por viagem nessa época, onde fez 5 viagens. Depois do fim da guerra, as forças inglesas resolveram devolver o Britannic para White Star Line, e é aí que o bicho pega. Era um dia muito calmo e tranquilo, e Britannic estava fazendo sua última viagem como navio hospital. Ele estava sendo devolvido para seus fabricantes para que eles pudessem reformar e tudo mais, para ele voltar a ser um navio comercial, uma coisa que não tinha acontecido até o momento. Foi aí que por volta das 8 da manhã, enquanto ele passava pelo mar Egeu, uma coisa muito bizarra aconteceu. Estava tudo muito calmo e ninguém esperava, a guerra já tinha acabado, mas tinha sobrado uma única mina marítima instalada por alemães naquele lugar, e foi bem lá que o Britannic passou, em cima da mina, que causou uma puta explosão. Em aproximadamente 55 minutos, esse navio que tinha menos de um ano de idade teve o mesmo destino que seu irmão Titanic, foi parar no fundo do mar. Por causa do acidente que havia acontecido 2 anos antes com o Titanic, o Britannic era mais seguro e possuía mais botes salva-vidas, mas nem isso evitou que mortes acontecessem. Os 2 primeiros botes que foram lançados no mar, quase que ao mesmo tempo, foram sugados pela hélice do navio e rapidamente foram destroçados, assim como seus tripulantes. Apesar desse incidente, 1.066 pessoas sobreviveram, assim terminando a história do Britannic. O irmão mais velho era conhecido como Olympic e foi inaugurado em 1911, e até então foi considerado o maior navio do mundo. Suas primeiras viagens foram tranquilas, a White Star Line estava triunfando com seu novo sucesso. Na 5ª viagem de Olympic, a tripulação inteira estava num dia muito feliz, num dia muito contente, e tudo parecia correr bem, só que era um dia de neblina, então não dava para enxergar muitas coisas direito. Foi que aí, por causa disso, eles bateram em um navio de guerra da própria força britânica, que era aliado deles. O navio da marinha ficou bastante danificado, mas não chegou a afundar. E o Olympic, por sua vez, ficou com bem menos danos. E aí começou a rodar um boato que esse navio fazia parte de uma linha resistente impossível de afundar. Infelizmente esse boato durou pouco, porque logo no ano seguinte o seu irmão Titanic afundou. Quando começou a guerra, Olympic também foi convocado pelas forças inglesas e ganhou uma pintura de camuflagem, inclusive chegando a servir lado a lado a seu irmão, Britannic. Durante a guerra, muitas coisas aconteceram com esse navio. Em um dos seus primeiros dias, ele foi perseguido por um submarino e conseguiu despistá-lo, mas logo depois foi atacado por outro submarino que disparou 2 torpedos que não acertaram. Logo depois ele foi atacado por uma frota de aviões inimigos e saiu ileso. Caso você esteja pensando, tá, tudo bem acontecer essas coisas, ele tava na guerra. Não se esqueça que ele não era um navio de guerra, ele era apenas um navio que estava transportando sobreviventes e alguns feridos. Eles não tinham nenhuma arma a bordo, nenhum tipo de rastreamento, anti-bomba, anti-nada. Eles eram apenas um navio de transporte. E para finalizar, Olympic estava em uma de suas últimas viagens, quando foi emboscado por um submarino alemão. Além de desviar dos torpedos, o Olympic deu meia volta,
e atropelou o submarino. Depois de averiguar que tinha destruído o submarino, o Olympic e sua tripulação continuaram seguindo a viagem tranquilamente. Por causa disso, ele foi considerado o único navio comercial a abater um outro navio de guerra na história. Pois é, e a história não acaba por aí não. Ao contrário de seus irmãos que tiveram uma triste vida curta e trágica, Olympic teve uma vida muito boa e longa. Logo depois da guerra, ele foi devolvido para White Star Line e foi readaptado para voltar a ser um navio comercial e tudo mais. E ele já chegou a levar pessoas como Charlie Chaplin e Albert Einstein em suas viagens. Foi aí que em 1934 a White Star Line foi obrigada a se fundir com a Cunard Line, sua concorrente, e eles decidiram aposentar todos os seus velhos navios. Então o Olympic fez sua última viagem até Nova York, onde foi vendido para um milionário francês que pretendia transformar ele numa espécie de navio museu. Mas infelizmente não deu muito certo e ele teve que vender para um britânico que pegou todas as suas peças e vendeu para diversos compradores no mundo. Hoje em dia, por exemplo, você ainda consegue encontrar algumas peças do Olympic que estão em alguns hotéis, restaurantes e inclusive em até outros navios. E assim termina a vida longa e bem-sucedida do Olympic. E agora, para finalizar, se liguem só nessas curiosidades. Uma certa moça chamada Violet Jessop, que trabalhava de camareira, é com certeza uma pessoa que deveria ter boas histórias para contar. Ela simplesmente estava a bordo do Olympic quando ele bateu por acidente naquele navio britânico, estava a bordo do Titanic quando ele afundou, e também estava a bordo do Britannic quando ele bateu na mina e explodiu, também afundando. Sei lá, eu não sei se ela tem muita sorte, ou se ela tem muito azar, ou se ela tem muita sorte no azar. Só sei que ela é foda, ela é muito foda. E como se não bastasse, quando ela descobriu que o Britannic ia afundar também, ela foi calmamente para os seus cômodos pegar a sua escova de dentes, porque ela vivia dizendo para as pessoas que isso era o que tinha mais feito falta quando o Titanic afundou. Vai entender isso aí, né? Deve ser segredo de ninja. E a história não acaba por aí não. Depois que ela pegou sua escova de dentes, aí sim ela poderia embarcar no bote salva-vidas, né? Então, quando ela desceu no bote, ela teve a bela sorte de pegar um daqueles botes que foi triturado pelas hélices. Só que quando o bote caiu na água e estava sendo puxado, ela usou seus instintos ninjas e pulou pra fora e escapou da morte mais uma vez. Só que nisso aí ela bateu a cabeça, ficou desacordada, se machucou um pouco, mas mesmo assim ela foi resgatada com vida. E quando ela recobrou a consciência, ela ficou muito triste, sabe por quê? Porque ela tinha perdido mais uma vez sua escova de dentes. Você sabia também que quando o Titanic estava prestes a ser inaugurado, o Olympic acidentalmente bateu no banco de areia e uma pá de suas hélices foi destruída? Os construtores, para não perder tempo, resolveram pegar as hélices do Titanic e colocar no lugar das do Olympic. Isso atrasou a inauguração do Titanic em quase 20 dias. Se isso não tivesse acontecido, talvez o Titanic não tivesse encontrado aquele iceberg e talvez ele não tivesse afundado. E por último, uma coisa que quase ninguém sabe. Enquanto o Titanic afundava, os operadores de telégrafo enviavam sinais de socorro para os navios mais próximos. E adivinha só qual foi um dos navios que recebeu esse chamado? Foi o seu irmão, o Olympic, que por sinal estava fazendo o mesmo caminho, só que na direção contrária do Titanic. Quando o capitão do Olympic recebeu a mensagem de socorro, ele mandou aumentar a velocidade no máximo para chegar lá o mais rápido possível. Mas como eles estavam a uns 930 km de distância, isso não ia ser tão rápido assim. Algumas horas depois, o Titanic já tinha afundado e um navio chamado Carpathia tinha chegado lá primeiro. E esse navio, por sinal, resgatou todos os sobreviventes do Titanic. E logo depois disso acontecer, o Olympic mandou um sinal de telégrafo por Carpathia, perguntando para o capitão se ele não queria transferir os sobreviventes do navio dele para o Olympic, já que ele estava indo para o mesmo destino que as pessoas embarcaram. Nesse momento, o capitão do Carpathia não pensou duas vezes, recusou com todas as suas forças, dizendo que seria muito forte para os sobreviventes se aparecesse um navio idêntico ao Titanic do nada pedindo para que eles subissem a bordo, e poderia causar um pânico desnecessário e piorar ainda mais a situação, que não estava nada boa. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora eu vou inaugurar aqui um quadro no canal só com curiosidades. E os vídeos vão ser mais ou menos nesse gênero. Vou pegar um assunto que as pessoas conhecem e falar um lado que as pessoas não conhecem. Não se esqueçam de se inscrever. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, dê o seu favorito, que ajuda muito aqui. Deixe o seu comentário dizendo o que achou. Não se esqueça de divulgar também para seus amigos, porque o canal tá precisando de uma divulgação maior, ele tá muito desconhecido ainda. E é isso aí, muito obrigado por assistir até aqui e até mais!